Vamos lá então agora, né, já que a gente já passou o pente fino aí na história da Josiane, da professora Josiane. Vamos lá, professora, o que o pessoal deve esperar aí desse 2025 com o governo Trump, com Haddad, com essa moçada? Como é que você faria uma leitura? Porque assim, é uma coisa também que eu queria reforçar aqui, e por isso que eu acho legal as tuas análises. Porque assim, ficar falando mal do governo PT, cara, é fácil, né? Só tem cabeça de vento lá, né? Então, assim, falar mal por falar mal. E às vezes eu me pego, assim, pensando assim, será que eu tô falando mal só pelo fígado? Será que a gente tá só no calor do falar, vai destruir a economia? Né? Hoje você fala assim, governo PT, todo mundo da direita tem um consenso, já vai destruir a economia, vai ferrar tudo. Tudo bem, cara, mas às vezes eu fico pensando assim, será que a gente não está sendo só os anti, né? E eu tenho muito esse medo da gente ser só anti-PT, porque muita gente caiu nessa e não tem esse conteúdo como você tem e tal. Então, como a gente pode fazer uma análise desse 2025 sem só ser anti-PT? Porque pegar a veia da galera aí e falar, vai ser uma catástrofe, vai ser uma tragédia. Tudo bem, mas como é que seria uma leitura interessante aí de 2025 sem esse fígado nosso, né? É muito muito bom seu posicionamento para o pessoal também se atentar, porque acaba. Tem pessoas que caem mais na emoção, né? Pensam, agem ali com o fígado, como você disse, e a gente tem essa preocupação, acho que muito por conta do viés acadêmico. E eu estava com essa reflexão sábado sobre essas notícias hoje em relação ao governo. Por exemplo, em relação a esse. Como é que termo que eu vou usar em relação ao Haddad, né? Vamos dizer, essa confusão comportamental do Haddad em relação às medidas econômicas de Lula, ao populismo. E a mídia está noticiando isso hoje. E aí a gente se pergunta, nossa, a gente avisa isso desde 2022? Não que a gente tem bola de cristal, mas a gente fez um cálculo básico. E aí a gente fica, tá, mas será que então agora eu vou fingir que eu não avisei e vou avisar novamente? Ou eu vou assim, não, cansei, né? E aí a gente tem que lembrar, não, existem pessoas diariamente seguindo o nosso conteúdo e aprendendo sobre o assunto pela primeira vez. Por isso, professor, a gente também tem que ter esse cuidado didático. Então não adianta falar, nossa, o governo está quebrando o país. Mas como? Não, ele está fazendo essa medida aqui, isso gera inflação, etc, etc, etc. Mas, voltando à sua pergunta, em relação a essa análise, né? Já que a gente está aí com essa posse de Trump em alta, ontem o Trump assinou várias medidas, né? E uma delas foi em relação ao BRICS, em relação à tarifa, né, de 100%. O Brasil está dentro do BRICS e, obviamente, que há uma preocupação. Agora, eu acho que numa análise maior, a gente está um pouco em desvantagem, porque, vamos lá, não acho que tenha ali tanta influência do Bolsonaro estar ou não estar, da oposição estar lá nos Estados Unidos, enfim. Mas vamos lá, vamos pegar o contraste ali com o Milley. O Milley está lá na posse de Trump, não porque, somos aqui de direita, vamos mudar. Não, o Milley está na posse de Trump porque eles já conversam sobre um acordo comercial muito importante para a Argentina. E hoje a gente pode estar vivendo o início de uma recuperação econômica da Argentina antes do peronismo. Quem que era a Argentina antes do peronismo, gente? Era um dos países mais ricos por conta da liberdade econômica, não porque ela tem recursos como o Brasil, recursos naturais. Porque a Argentina tinha abertura de mercado, era um investimento estrangeiro bizarro. E isso o Milei está tentando recuperar. E se ele conseguir, tomara que consiga, a grande chance que consiga. Então, ele está tentando fazer um acordo comercial né, separado, enquanto o Brasil está no... Sair do Mercosul, né? Ele está desenhando sair do Mercosul e fazer essa parceria comercial com os Estados Unidos. Vocês entendem? Então, só por isso a gente está assim, chupando o dedo, por estar com o BRICS, com aquela ideia ali da moeda única que o pessoal da África do Sul diz ser, que foi uma ideia do Lula. Nem o Putin sempre endossou essa ideia, o Putin sempre disse, não é o momento, é muito cedo, não sei o quê. Aí tiveram as mídias divulgando a nota da moeda. Vai ter reunião do BRICS aqui no Brasil em relação à representação de sindicatos. Olha que junção, né, mais ridícula e perfeita ao mesmo tempo, BRICS e sindicatos. Agora com os países membros, colocando Cuba. Cara, ontem o Trump assinou uma medida recolocando Cuba como financiador do terrorismo. Entende? Então, assim,
o Brasil, com todo esse meio tempo, né? Não tô falando que antes a gente era um paraíso, mas a gente sempre tá do lado errado. É aquela ideia de bloco, criar o seu próprio bloco econômico, que ainda vive na ideia de bloco econômico da década de 80, do pós-União Soviética, né? E com essa ideia anti-imperialista, né? Vamos competir com os caras que dominam o dólar, né? É uma ideia de jirico, né? Essa história de usar a moeda do BRICS para tirar o dólar, gente, que viagem, sabe? É isso que a gente não entende, né? É cada viagem assim, enfim. Mas ao mesmo tempo, aí voltando a essa questão do Brasil para o Trump para esse ano, o Trump, como ele disse ontem, né? O Brasil precisa mais da gente do que da gente dele, e é verdade. Em relação à comercialização, lembrando que a gente poderia ter vantagem se Estados Unidos e China interrompesse alguma relação comercial, o que não vai acontecer, porque a China já baixou a crista para os Estados Unidos, no sentido de, ei, vamos continuar negociando, não vamos peitar nada aqui, não. Quem vai peitar? Putin soltou vídeo, o conflito de Israel, o Trump já conseguiu, né, um cessar-fogo. Estamos falando tudo isso, se você está falando tudo isso do primeiro dia do cara, da posse do maluco. Nós estamos falando de um dia de Trump, nós temos mais 4 anos e um dia a menos, né? A gente nem está falando de político liberal, né, professor? Trump, ele não se denomina liberal. Óbvio que ele defende a liberdade de propriedade, de expressão. Isso já é um passo gigante para nós. Mas ele é um homem forte, ele é um político forte. E ele já deu a entender que as coisas vão ser diferentes. Não que ele vá trazer, de fato, a paz no dia... Né? Ele é político, não consegue fazer tudo, mas dá uma diferença bizarra aí para o Biden. Mas aí, quem que eu teria de vantagem? Se China e Estados Unidos tivessem alguma interrupção de relação comercial, a China importaria mais commodity do Brasil. Então, opa, teria ali uma vantagem, mas não sei se isso vai acontecer pelo andar da carruagem, porque até então nenhum país soltou uma declaração de, opa, Trump agora tomou posse, agora a gente não vai mais... Nenhum. Então, assim, o Brasil não tem uma vantagem para contar no sentido de nós temos mais poder que Estados Unidos nesse quesito. Não, não tem. Então, tem essa questão das tarifas, mas o próprio Trump falou ontem que os países iriam desistir, né? Ele falou da Espanha, ele falou do Brasil, eles falam, vão desistir dessa ideia. Então, não é que desistam mesmo, né? Dessa questão de querer peitar. E como você falou sobre o imperialismo, eles citam isso ali muito no BRICS, né? A luta contra o imperialismo romano, americano, e enfim, então eu acho que ninguém vai gastar energia em relação a isso. Agora, se você quiser, a gente já pode entrar aí em relação ao governo aqui Brasil para 2025. Porque assim, eu quis puxar um pouquinho do Trump, por quê? Porque o Lula, ele teve um primeiro governo, os primeiros governos do Lula, ele teve ali ele não conseguiu, ele conseguiu ter algum resultado surfando no boom das commodities. Então eu queria ter começado falando sobre isso, sobre o Trump, porque é uma grande ameaça às commodities brasileiras. O caminho diplomático do Brasil está caminhando nas suas relações comerciais, né? Então, essa expectativa de esperar que um boom de commodities vai poder favorecer o Brasil, eu sou um pouco... Até gostei de você ter puxado para esse lado, porque era o que eu queria escutar, porque às vezes a gente fica só na viagem, que nem eu falei, né? Do antipetismo, vamos dizer assim, né? O Trump, obviamente, ele não fala em nenhum momento em relação a nenhum país assim, esse país é socialista, vamos cortar relações. Não, ele não, até porque ele não precisa. Ontem mesmo, quando ele foi perguntado ali nas entrevistas, quando ele estava assinando as medidas, e aí, qual vai ser a sua relação com a América Latina, Brasil, etc e tal. Ele falou assim, great, tá bom, vão ser ótimos. Tipo, o que for bom pra gente, a gente faz. O que for bom pra gente. E assim, o Trump, ele tá vindo nesse segundo mandato dele com viés extremamente empreendedor, empresário, visionário. Ele vai ser político, obviamente, em questão de geopolítica, mas ele sabe exatamente onde ele vai pisar, porque não que Estados Unidos não precise de nenhum país, isso não existe, né? Mas ele sabe ponderar no sentido de, ok, Estados Unidos não vai cortar relações, mas Estados Unidos não vai ficar de joelhos para nenhum país, porque ele sabe exatamente o que Estados Unidos tem
o que os países precisam dos Estados Unidos e o que os Estados Unidos vai poder oferecer. Então, por exemplo, ontem ele também disse que vai cortar a importação de petróleo da Venezuela. Não porque, Venezuela, ele não disse, nossa, Venezuela tem uma ditadura. Ele falou assim, a gente precisa do petróleo da Venezuela. Entende? Então, assim, ele é muito simples no que ele sabe que ele vai fazer. Então, assim, em relação a essa questão de commodities, eu acho que não vai. A comunicação diplomática com o Brasil, pelo que eu acompanhei e li ontem, foi totalmente básica, através da embaixada brasileira lá fora. Não teve nenhuma comunicação com o Lula, não teve nenhuma comunicação com o Itamaraty, zero, sabe? Foi só aquela diplomacia básica, troca de presidente e tudo certo. E, gente, eu não acho que o Trump pensa, nossa, agora eu tomei posse, agora deixa eu ver o que eu vou fazer com o Brasil. Qual é? O que é o Brasil no radar do Trump? Ele é não diplomático, né? Nós nunca tivemos visita de presidente, né? Sempre foi de vice-presidente. A gente é o anão diplomático, sempre foi, independente de qual governo que é, porque a América é para a América, né? Eles estão pensando na América. Se a gente poder ter alguma vantagem com isso, tudo bem, mas o foco deles é esse. E como eu repito aqui, ninguém falou nada de interrupção de relação comercial, vai continuar, só que não vai ser o Trump que vai, entendeu? Tem as equipes dele, tem os secretários dele. E aí, eu quero aproveitar, professor, que vai um pouco fora da economia, mas é importante, tem um secretário de Estado do Trump, que agora é o Marco Rubio, que tem descendência latina e tudo mais, e o Marco Rubio tem, sim, preocupação com o Brasil. Marco Rubio já se reuniu com o advogado Felipe Martins, com todo esse problema aí de prisão política, de perseguição, a questão do Bolsonaro, passaporte. Sim, o Marco Rubio tem uma percepção da dimensão sobre o que acontece aqui no Brasil em relação ao judiciário, em relação à questão política, censura. Isso é fato. Agora, Trump não perdeu o sono por causa do Brasil, não. Trump vai, obviamente, pegar o que está ali no topo de interesses, sabe? Então, eu acho que a gente não vai ter grandes surpresas nossa, agora o Trump vai bloquear. Não, não tem. Isso aí vai continuar, entendeu? Trump vai salvar o Brasil. Eu vi um povo na internet com essa viagem. Aí o Trump agora, em nome da direita, vai salvar o Brasil e vai intervir no governo Lula. Só o Trump para salvar a gente do... Cara, é muita viagem, não? Não, eu acho que dá, sim, para colocar um pouquinho de esperança no sentido da galera que acha que para 2026 a direita no Brasil vai vencer e tudo mais, porque Milley, Trump, beleza, mundialmente é uma percepção, dá um incentivo, dá um gás, renova a esperança. Agora, na prática, eu acho que a gente não vai ter grande surpresa aí, não vai ter nenhuma sanção. Pelo menos é o que o Trump, né, até agora ele só falou em relação ao BRICS, sobre a taxa ali dos 100%, nesse aspecto. E ele deu a entender, se o Brasil quiser ser esperto, ele pula fora. Certo que a gente não era nem para estar no BRICS, né? Convenhamos, mas enfim. Mas faz parte, né? O Brasil quer ter um bloco econômico para chamar de seu, né? E estamos muito bem representados na presidência lá do Banco do BRICS, com a nossa inenarrável e incopiável Dilma Rousseff, né? É uma vantagem, né? A gente não consegue, país nenhum vai conseguir fabricar uma Dilma Rousseff como a gente tem, né? A gente pagou questão de se for juntar tudo, né? Isso é questão de milhões ali. Eu vi um relatório, se a gente paga, se a Dilma recebe um salário de 300 mil, a parte do Brasil, a somatória da parte do Brasil deu 1,6 milhão de custos com a Dilma.